Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isso e nada mais. Esse foi um trecho do poema O Corvo, do legendário escritor de terror Edgar Allan Poe. Geralmente eu falo sobre um livro e seu autor. Dessa vez falarei sobre o autor e seus contos, porque Poe escreveu muitas coisas interessantes e não apenas um único best-seller. Eu sou o Quill Cal, seja bem-vindo ao Devora Livros, mais especificamente ao quadro Mini Documentários, onde os fatos, curiosidades e polêmicas são mostrados sem preconceitos ou censura. Sua arte é sombria e mexe com a imaginação das pessoas. Comecemos pelo nascimento. Edgar Allan Poe veio ao mundo em Boston, nos Estados Unidos, no ano de 1809. Sim, estamos em 2015. Faça as contas e descubra que as histórias desse escritor continuam atuais após mais de 200 anos. Os pais de Edgar Poe eram atores que se conheceram no teatro. A carreira era muito instável, viviam na miséria. O pai David abandonou a família quando a esposa Elizabeth Poe carregava no ventre a filha Rosalie. Além disso, ela estava doente, deu à luz em 1810 e faleceu no ano seguinte, deixando Edgar e seus irmãos órfãos, tadinhos. Aos 2 anos de idade, Edgar foi abrigado por John Allan, um próspero negociante escocês que era descendente de ciganos e vendedor de escravos e cadáveres. Nossa, que profissão honrada! Embora casado, John não tinha filhos e só aceitou o menino por insistência da esposa. Pega esse menino aí, vai! Trata esse menino! Isso permitiu a Poe ter uma educação de qualidade, bem como fazer uma longa viagem pela Inglaterra, Escócia e Irlanda com seus pais de criação. Eu é que queria viajar para tantos lugares legais. Alguém me dá a oportunidade, patrocina o canal, oi, haha! E o que aconteceu com os irmãos de Poe? A irmã foi mandada para adoção formal e o irmão Henry foi mandado para a casa de parentes. Edgar Poe recebeu de John o sobrenome Allan, que tanto conhecemos hoje em dia. O garoto teve uma vida feliz até os seus 15 anos. Por volta de 1824 começou a treta entre ele e seu tutor. O John se irritava com seus problemas financeiros, estado de saúde da esposa e descontava em Edgar, que também já estava rebelde nessa época. O John sempre jogava na cara que ele era quem dava um teto a Poe. O menino nunca fora oficialmente adotado. Aos 17 anos, Poe matriculou-se na Universidade de Virgínia. Lá ficou popular por causa de sua inteligência e seu desempenho nos esportes. Ele também descobriu o mundo do álcool e dos jogos de azar. Isso, além de estragar sua reputação, o deixou lotado de dívidas. Poe alistou-se nas Forças Armadas para conseguir dinheiro para pagar as dívidas. Era 1827. Nesse mesmo período, Poe publicou o seu primeiro livro. Depois de 2 anos de serviço militar, foi dispensado. John Allan voltou a casar-se com uma mulher muito jovem que lhe deu 2 filhos. Isso impediu que Poe se tornasse herdeiro da fortuna paterna. A vida difícil não impediu Edgar de escrever. Ele publicou livros de poemas e ganhou um concurso de contos que lhe rendeu um cheque de $50. Nossa! Dinheiro e um emprego em um jornal. Trabalhou escrevendo todo tipo de texto, resenhas, poemas, contos e notícias do mundo literário. Poe casou-se em segredo com sua prima Virginia, de 13 anos, em 1836. O escritor estava com mais ou menos 27 anos. Naquela época esse tipo de relacionamento era mais comum do que hoje em dia. Em 1837, a circulação do jornal já havia aumentado de 700 para 3.500 exemplares. Poe largou o emprego e em 1840 assumiu a editoria do Graham's Magazine. Não sei se é assim que se diz isso. Em um pouco mais de 1 ano e meio, as assinaturas saltaram de 5.000 para 40.000, ou seja, o cara tava alavancando os jornais com seu talento. Mesmo assim, ele não conseguiu realizar o sonho de montar e editar um jornal próprio. Graças ao contato com os escravos africanos, Poe conhecia os rituais do voodoo e magia negra, tão presentes em suas histórias. Outro tema recorrente em sua obra é a guerra, vivenciada durante os anos como soldado. Poe foi um dos primeiros escritores dos Estados Unidos a tentar sobreviver de sua arte. Suas histórias curtas eram publicadas em jornais da época e muitas vezes se baseavam em notícias reais, e também publicadas no próprio jornal onde ele trabalhava. O terror de Poe deveria se chamar gótico,
já que se alinha ao estilo dos autores românticos alemães, que exploraram temas como a morte, a magia negra, espíritos e ressurreição, sempre explicados de maneira lógica e verossímil. Na maioria das histórias do autor, o horror é fruto das ações humanas. Esoterismo, racionalismo, criptologia, religiões ocultas e rituais também são presentes em sua obra. Se você quer conhecer o trabalho desse autor, eu recomendo que comece lendo um de seus melhores poemas, O Corvo. Mesmo se você não for muito chegado em poesia, sei que vai gostar desse poema gótico, eu tenho certeza que o cara é muito foda. Muitas editoras lançaram coletâneas diferentes com os contos de Poe, então não citarei livros específicos aqui, mas falarei sobre alguns contos dele. Os Assassinatos da Rua Morgue. Esse conto foi publicado em 1841. É considerado o primeiro relato de detetives da história da literatura, pois já apresenta todos os elementos que mais tarde consagrariam o estilo. O conto narra o brutal assassinato de duas mulheres, mãe e filha, em Paris. O detetive Auguste Dupin, personagem emblemático da obra de Poe, é chamado para solucionar os mistérios que a polícia não consegue desvendar nem a pau. Foi esse conto que deu origem aos romances policiais e outras histórias do gênero. Talvez o famoso o personagem Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle nem existisse se Edgar Allan Poe não tivesse escrito esse conto que inspirou muitos outros autores. O Gato Preto é uma das histórias mais conhecidas de Poe, um exemplo claro de sua maestria, uma narrativa assustadora com 3 personagens corriqueiros, um homem, uma mulher e um gato. Talvez inspirando-se na própria vida, Poe narra a decadência de um homem que se entrega à bebida e chega ao fundo do poço. A Carta Roubada, um conto que demonstra a habilidade de Poe de criar uma história absorvente sem assassinatos nem elementos aterrorizantes. Uma carta desapareceu e, apesar de saberem quem a furtou, não há pistas de seu paradeiro. Novamente, a polícia conta com a astúcia do detetive Dupin para solucionar o mistério. Isso mostra que Poe não escrevia apenas terror como alguns poderiam imaginar. Agora voltemos à vida do autor. Em 1847, um acontecimento despedaçou o coração de Poe. Sua esposa, Virginia Eliza Clan Poe, morreu de tuberculose. Isso fez com que o escritor ficasse cada vez mais viciado na bebida e também em ópio. É aquela velha história de afogar as mágoas na cachaça, mas no caso dele, drogas também. Alguns biógrafos dizem que o tema morte de mulheres bonitas, encontrado em algumas histórias de Edgar, tenha sido inspirado na morte da esposa. Sempre que estudamos a vida de um autor, acabamos encontrando alguns traços de sua vida pessoal nas histórias. É claro que nem todos os autores são assim, mas Poe era. Cada vez mais instável após a morte da mulher, Poe tentou cortejar a poeta Sarah Helen Whitman. No entanto, o seu noivado com ela acabaria por falhar por causa do comportamento errático e alcoólico de Poe, mas provavelmente também devido à intromissão da chata mãe de Sarah, que não via Edgar com bons olhos. Nessa época, segundo ele mesmo relatou, Poe tentou suicídio por sobredosagem de láudano e acabou por regressar a Richmond, onde retomou a relação com uma paixão de infância, Sarah Elmira Royster Shelton, então já viúva. Além do horror, Poe também escreveu sátiras, contos de humor e hoaxes, que são histórias falsas conhecidas como correntes aqui no Brasil. É, isso mesmo, você já deve ter recebido alguma corrente no seu e-mail, alguma vez na vida. O Devora Livros também é um lugar onde mistérios são apresentados ao público. A vida de Edgar tem um mistério, ou melhor, sua morte tem. Era 27 de setembro. O ano era 1849. Após jantar com alguns amigos em Richmond, Poe foi ao cais da cidade. Por volta de 4 horas da madrugada, embarcou em um navio para Baltimore e, ao que tudo indica, chegou ao seu destino no dia seguinte. Ele estava de casamento marcado com Sarah Shelton, mas de sua suposta chegada a Baltimore até o fatídico dia 7 de outubro, nada mais se pôde afirmar com segurança. Alguns dizem que ele teria seguido para Filadélfia e de lá para Nova York, onde planejava buscar uma velha tia para assistir à cerimônia do casamento. Alguns outros afirmam que ele permaneceu a semana inteira em Baltimore e, bêbado, caiu nas mãos de uma quadrilha de falsários que teriam lhe oferecido licor com drogas para que colaborasse numa fraude eleitoral. Era o pessoal do PT, tá ligado? Brincadeira, pessoal, brincadeira.
vamos deixar isso pra lá. São apenas hipóteses. A única coisa certa é que em 3 de outubro, o Dr. James E. Snodgrass, velho amigo de Poe, recebeu uma carta assinada por um tal Walker que dizia: A um cavaleiro um tanto descomposto na rua Ward Post, dizendo ser Edgar Allan Poe. Parece estar atormentado e diz ter conhecimento com o senhor. Ele precisa de ajuda urgente. Dá um help pra ele aqui. Poe foi encontrado pelo amigo em estado de profundo desespero, largado numa taberna. De lá, o levaram imediatamente para o hospital. Ali permaneceu delirando e chamando um misterioso Reynolds até morrer na manhã do domingo seguinte. O que será que aconteceu naqueles últimos dias de vida? Por onde Poe andou? É verdade que os seus vícios foram a sua decadência, mas o caso ainda tem perguntas sem respostas. O que você acha que aconteceu? Deixe o seu comentário aí no vídeo. Meses antes de sua morte, Poe vagava e bebia pelos becos da Filadélfia. Foi salvo da prisão por amigos fiéis. Poe foi um errante desde o seu nascimento. Nunca houve estabilidade em sua vida. Não fui o que os outros foram. Não vi que os outros viram, mas por isso que amei sozinho. Compartilhe esse vídeo para dar aquela força e se inscreva no canal. Abraços, até mais!